Fala rapaziada, como é que vocês estão? O MM na área. Vamos bater um papo sobre Brasileirão. Ontem terminou o restante da rodada. Terminou ou ainda tem jogo hoje? Não sei. Mas aconteceu muitos jogos e os mais interessantes eu vou trazer aqui para vocês com uma análise sincerona do que aconteceu na rodada. Beleza? Antes de mais nada, já sabe, deixe seu like, se inscreve no canal, que isso ajuda o MM demais, tá? Vamos lá, vamos começar por quem? Cruzeiro e Ceará. Mano, olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu não imaginei esse resultado, não, cara. Não imaginei. Acho que nem o mais pessimista dos cruzeirenses pensou nesse resultado. Acho que o mais próximo que chegou disso foi um empate. O que eu acho, né? O que eu acho. O Cruzeiro embalado, Caio Jorge marcando gol, inclusive marcou gol de novo. E iria enfrentar um Ceará que tá vindo em declínio. E tu pensa, pô, o Cruzeiro vai golear. O Cruzeiro vai estrambelhar gol. Mano, foi isso que aconteceu, mano. Rapaz, o roteiro tava se escrevendo uma história que eu pensei, meu Deus, o que tá acontecendo? Eu tava assistindo o jogo de São Paulo com o Fluminense, né? Humanamente impossível de assistir todos os jogos. Aí eu só vi a bolinha pintando. Gol do Cruzeiro. Gol do Cruzeiro com 3 minutos, 3 minutos do primeiro tempo. Eu digo, vai golear, vai golear. Isso aqui é meu lado torcedor do Flamengo falando, tá? Tipo assim, pô, tu pensa, tu quer, tu seca, tu imagina, pô, o Cruzeiro perder, empatar seria legal, né? Aí o Cruzeiro vai com o Caio Jorge, o goleiro do Ceará me faz uma cagada daquela. E o Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, isolado, né, marcando muitos gols, tá iluminado. O Caio Jorge, quando a pessoa tá iluminada, no futebol, não teve o período que o Arrascaeta tava marcando gol todo jogo? O Arrascaeta tava iluminado. E o Caio Jorge tá iluminado nesse momento dele. E ele marcou o gol que abriu o placar pro Cruzeiro, né? Aí, como eu falei, eu já pensei que o Cruzeiro iria golear o Ceará. Mas não foi isso que aconteceu. Passou longe disso, né? O Ceará do nosso querido Léo Condé, que fez excelente trabalho no Sampaio Corrêa do meu Maranhão, surpreendeu mais uma vez e foi para cima do líder dentro da sua casa. Dentro da sua casa. O jogo continuou muito movimentado, né? Bem movimentado, na verdade, com boas chances para ambos os lados. O Cruzeiro também chegava bastante. Teve até gol no lado, né, do Cruzeiro e do Ceará, mas o Vozão não se acomodou, empatou o jogo, gol de cabeça, o Galeano, e virou um Galeano, né, para cima do Cruzeiro, deixando o Cruzeiro escapar a liderança do brasileiro entre os dedos, tá? Falando desses gols anulados aí, o do Ceará, na minha opinião, foi um gol mal anulado, tá? Mal anulado, para mim passar a mão no Ceará, mas pelo fato do Fagner também ter feito uma falta criminosa e não ter sido expulso, deveria ter sido expulso na minha opinião, mas no fim de tudo, o Ceará conseguiu a vitória, uma grande vitória, uma excelente vitória para o Ceará e para mim, que sou flamenguista, tá? Para mim e para 45 milhões de pessoas. Mas foi um jogo divertido a princípio, né? O líder perdeu, começou a oscilar, já tinha empatado com o Corinthians, isso é normal, mas ainda estamos chegando na metade do primeiro turno, então ainda tem muito campeonato pela frente e essa derrota do Cruzeiro em casa não quer dizer absolutamente nada, né? Não quer dizer absolutamente nada. Vamos para Bahia e Juventude. Bahia simplesmente massacrou o Juventude que vem me decepcionando demais no campeonato. Ano passado, né, temporada passada, o Juventude era um time a ser batido no Alfredo Jaconi. Esse ano já perdeu para São Paulo, já perdeu para outro time lá. Pegou essa sapecada do Bahia, né? No primeiro tempo, teve um golaço pelo fato da jogada do Ademir ter sido uma jogada muito linda. Ele deixou a zaga do Juventude parecendo um bando de barata tonta, né? E para piorar as coisas, o Juventude ainda ficou com um a menos, né? Já estava 2-0 pro Bahia. O Bahia tranquilamente, né? É aquilo, quando eu falo assim, o Bahia do Rogério Ceni é como qualquer outro time do Rogério Ceni. Muitas horas ele vai bem, muitas outras horas ele vai mal, né? Como foi na Libertadores, como foi na Sul-Americana, que foi decepcionante. Mas tem outros momentos em que ele vai se reerguer. Não vai ter aquele momento muito ruim do Rogério, sabe? Ah, Rogério com tantas partidas perdidas como tá tendo com o Fluminense, sabe? Com o Renato Gaúcho. O Rogério ele consegue se recuperar bem rápido com os times dele. O Bahia venceu 3-0 e encosta ali no pelotão da frente, tá? O Bahia é muito forte no Campeonato Brasileiro. Eu projeto assim pro Bahia, né, num curto prazo, o Bahia vai conquistar algum grande título para sua história, sabe? Eu não sei qual, mas eu acho que o Bahia vai conseguir conquistar um grande título, não sei se é uma Copa do Brasil, se for um Campeonato Brasileiro vai ser fantástico, mas eu vejo o Bahia com bons olhos, tá? Vamos agora pro jogo
da noite que teve, né? O Flamengo e Atlético Mineiro. Um jogo que ontem todo flamenguista foi dormir feliz, né? O Flamengo ganhou do Atlético 1-0, né? Mas antes do gol teve boas chegadas de ambos os times. Teve boa chegada, teve uma lambança da zaga ali com o Vinha, com o Rossi. Mano, bateram cabeça. Aí o Varela salvou a bola. Eu tenho a impressão que a bola iria para fora, tá? Mas acho que é só impressão minha. Mas, querendo ou não, o Varela salvou o Flamengo de pegar o gol com o Rony, né? Que os torcedores do Atlético estão xingando ele até a alma. Teve o lance do Plata também, que na minha humilde opinião deveria ter sido expulso, né? Eu vi até o Mauro César colocar um print, uma foto, dizendo que o Júnior Alonso iria chegar. Não iria chegar, gente. Não iria chegar. Então, assim, são erros contra o Atlético Mineiro que vem acontecendo repetidamente. Se vocês não se lembram, acho que foi na final da Copa do Brasil. O Arrascaeta ia deixar o Lianco para trás, ele ia partir para o gol, e o Lianco segurou o Arrascaeta. O Arrascaeta era o último homem, o Lianco era o último homem. Então, naquele jogo ele não foi expulso. E mais uma vez veio acontecer, né? O zagueiro impediu que o Plata chegasse ao gol. E mesmo assim o Ramon Abate-Abel, que foi um excelente árbitro na Copa do Mundo de Clubes, contra o Flamengo, ele sempre tem algum erro para acrescentar a galeria dele. Eu não sei porquê. E não é perseguição minha não, tá? Isso são fatos. São fatos. Acontece com todo time, eu sei, cara, eu sei. Eu tô relatando porque foi com o Flamengo e foi no jogo do Flamengo que eu tô fazendo a análise. Mas é muito chato ver que acontece muito com ele em si, tá? Jogo contra o Palmeiras, jogo contra o Atlético, mano, é foda. Mas enfim, na minha opinião, ele deveria ter sido expulso, o zagueiro do Atlético, né? E ele ainda foi no VAR e não deu. A interpretação dele foi chamado no VAR para ver se tinha sido pênalti ou não, e não para ser cartão. Eu acho isso um absurdo, mas tudo bem, né? Contra o Flamengo pode, contra o Flamengo pode. Aos 29 minutos do segundo tempo não teve jeito, né? Cruzamento ali do Luiz Araújo, que é um dos principais jogadores do Flamengo na temporada. Principais jogadores do Flamengo na temporada é o Luiz Araújo, tá? Se não o principal, tá certo? Meteu um cruzamento, um passe certeiro na testa do Léo Ortiz. Deu uma testada foguetória, né? Pra abrir o placar e decretar a vitória do Flamengo, assumindo a liderança do campeonato, com um jogo a menos e com 2 pontos de diferença do Cruzeiro, que tinha tudo para dar uma esticada aí nessa rodada, né? O Léo Ortiz foi o grande destaque pelo fato do gol, né? Mas o time do Flamengo até se comportou bem e ainda tem muitos reforços para o Flamengo acrescentar nessa temporada, né? O Saul e o Emerson Royale foram apresentados justamente nesse jogo para a torcida, né? E ainda vem Samulino, Carrascal ainda pode chegar alguém mais, tá? O Flamengo ainda está atrás de um centroavante. O Rossi ontem foi muito seguro, apesar da lambança lá com o Vinha. O Rossi, toda vez que ele é exigido, ele defende bem, defende com classe, não faz firula, não faz muita coisa. Mas, né, fazer o quê? É o Rossi. Eu anotei aqui o jogo do Inter com o Vasco, mas vamos falar aqui rapidola, porque eu saí ontem da casa da minha mãe e tava passando esse jogo, né? Cara, o Vasco merecia a vitória, tá? Na minha opinião. Teve o lance lá do Léo Jardim que causou muita polêmica, né? Causou muita polêmica, cera, não sei o que. Eu tenho até medo, porque o Rossi é um cara que é o rei da cera, né? Mas, cara, cera todo goleiro faz. Então, assim, acho que o juiz é um pouco rigoroso. Ah, mas ele tá na regra, se o cara fizer cera ou fizer simulação, tem que pegar cartão. E o Léo Jardim já tinha cartão amarelo. Tem esse peso também dessa situação, né? Mas o Vasco fez um bom primeiro tempo. O Internacional tá oscilando demais, né? Veio de 3 vitórias, parece que seguidas. Parecia que o Inter ia arrancar de novo, mas não conseguiu. Conseguiu o empate ali com o Carboneiro, com uma lambança do Verrete, que a torcida já começou a criticar. O Verrete é aquilo, cara. O grande potencial dele é o gol de cabeça. Se ele não tá marcando gol de cabeça, e ele perdeu gols com os pés, que já é outra história, né? Ele com o pé é uma tristeza. Se ele não vem entregando gol de cabeça, meu amigo, e vem atrapalhando, né? O negócio fica meio amargo pro lado dele, né? A torcida já tá começando a pegar no pé, porque querem que ele vá pra reserva, pra ele pegar um banco, pra ele aprender, que não sei o que, não sei o que. Eu entendo, mas o Vasco tem tanta opção assim. O Ryan ele vem desbancando um pouco, o Coutinho não joga, é o que eu falo, o jogador vem daí de fora caro, aí só dá pro time, fica machucado. Ele é um, o Oscar é outro, o Lucas é outro, entendeu? Vários outros jogadores que vêm daí de fora e se machucam. Alexandro é um jogador também que eu vou citar aqui, porque ele é caro e veio da Europa. São jogadores já experientes e veteranos, que não tem mais aquele porte físico, né? Vão se machucar muito, mas tem um salário altíssimo e isso custa pro clube. Então, mano, sei lá.
Eu achei o empate um pouco injusto, mas é o Vasco, né, mano? Vasco é Vasco. Vasco, ele adora flertar com a zona de rebaixamento. Né? Tava ganhando até os 45 do segundo tempo, aí o Verratti acha que fazer aquela cagada e cedeu o empate pro Internacional. É isso. Esse foi o restante da rodada. Deixe seu like, se inscreve no canal. Eu sou MM. Fiquem com Deus. Valeu, falou!